Louvado seja Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz seja convosco. Amém? Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E eles disseram: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Amém. Diga assim: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, clamamos ao Senhor agora, pela direção do teu Espírito, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha trazer, meu Deus, respostas aos nossos anseios. E nessa noite de missões, meu Deus, que o Senhor possa nos falar, para que nós possamos tornar missionários, acima de tudo, em nossas casas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém? Os irmãos podem sentar-se, em nome de Jesus. Graças a Deus. Hoje é o Dia Nacional de Missões da Igreja do Evangelho Quadrangular em todo o Brasil, não apenas no Brasil, mas em todos os países em que ela está espalhada pelo mundo. E nós queremos procurar falar alguma coisa sobre missão. Eu busquei no dicionário o que significa missão, né? Missão é o ato de mandar, é comissão, encargo, incumbência, é comissão diplomática, delegação divina conferida no intuito religioso, é sermão doutrinal. Os missionários, é a pregação dos missionários, estabelecimento de missionários, compromisso, dever imposto ou contraído, obrigação. Então, segundo o dicionário, isso é o que significa a palavra missão. Então, missão é quando você tem uma incumbência, quando você tem um encargo, quando você tem algo a fazer, né? A outra vez que eu falei aqui sobre missão, eu apenas cheguei a citar, e que principalmente no meio militar, tudo que nós pedimos para que o subalterno faça é uma missão, né? Desde que seja desde varrer o chão ou levar um papel em algum lugar, isso é dado como uma missão, é um encargo que ele tem que fazer, né? E nós temos uma missão com Deus, e a nossa missão, acima de tudo, é sermos testemunhas do Senhor. Quantos aqui são testemunhas de Deus? Esse amém parece que tem alguns que não têm muita convicção ainda, né? Quantos são testemunhas de Deus? Né? Jesus Cristo, ele veio ao mundo com uma missão. Deus o enviou com uma missão. Segundo o apóstolo Paulo, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Então, nós podemos afirmar que uma das missões, ou uma missão cumprida por Jesus Cristo, foi reconciliar o mundo com Deus. Ele veio ser a ponte que ligou novamente o homem a Deus. Mas a missão de Cristo consistiu na conquista do homem perdido. Acima de tudo, Jesus Cristo falava para os perdidos, para as ovelhas perdidas de Israel. E foi assim que ele nos alcançou. Um dia nós éramos alguém que andava de forma errante, que não sabíamos o que queríamos ou para onde nós estávamos indo.
Jesus Cristo nos alcançou, e quando Ele nos alcançou, e nós o recebemos em nosso coração, e nós confessamos Ele como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, Ele deu para nós o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Por isso, através dessa missão de Cristo, todos nós somos filhos de Deus, todos aqueles que o receberam como o único e suficiente Salvador de sua vida. E você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, porque você aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. A missão de Cristo era orientada para as necessidades dos perdidos. Ele era voltado para as necessidades daquelas pessoas, e ele falava com aquelas pessoas. A missão de Jesus Cristo foi realizada por uma tríplice tarefa. Jesus Cristo fazia a proclamação, pregando o Evangelho do Reino. Ele pregava o Evangelho, ele proclamava a palavra de Deus. E nós, como servos do Senhor, também precisamos proclamar a palavra de Deus. Precisamos anunciar o Evangelho do Reino. Precisamos falar com as pessoas a respeito do amor de Deus. A segunda parte, ele fazia discipulado. Ele ensinava as pessoas, ele ensinava nas sinagogas, ele ensinava em todos os lugares em que ele ia. Ele ensinava. E nós, na medida que nós vamos tendo conhecimento da palavra de Deus, nós precisamos compartilhar esse conhecimento com aquelas pessoas que conhecem um pouco menos a respeito de Deus, para que elas também possam crescendo em conhecimento do Senhor, crescendo em conhecimento da palavra, e assim eles também vão se tornando um discípulo de Deus, do Senhor, da mesma forma que você se tornou um discípulo ou uma discípula. Em terceiro ponto, Jesus Cristo, ele realizava a sua missão através do serviço, e esse serviço em especial, ele trabalhava e curava toda sorte de doença e enfermidades. Então ele também abençoava as pessoas através da cura, através dos seus milagres. E isso ele também concedeu a todos nós. Ele disse que nós podemos orar pelas pessoas, nós podemos impor as mãos e as pessoas serão curadas, as pessoas serão libertas. Isso nós podemos fazer também através do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele cumpriu a sua missão, e por fim ele cumpriu a sua missão de uma forma sacrificial, padecendo na cruz do Calvário, para que ele pudesse nos redimir de todos os pecados, para que ele pudesse levar ali sobre si também todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e que nós não precisássemos mais sofrer dores e enfermidades. Então Jesus Cristo fez isso, e nós precisamos trabalhar em cima dessas coisas que Jesus Cristo fez. Eu queria e quero abordar um pouco mais, principalmente no foco família, porque muitas vezes nós ficamos olhando ao longe e esquecemos de olhar aquilo que está ao nosso redor. E eu dei uma olhada e procurei entender isso como uma missão quando Deus chamou Abraão e disse para ele que nele todas as famílias da terra seriam benditas. Ele disse que em Abraão todas as famílias seriam benditas. Então, por essa promessa de Deus, que ele incumbiu Abraão para sair da sua terra, todas as famílias seriam benditas. E nessas famílias inclui a sua família, inclui a minha família, inclui todas as nossas famílias, inclui todas as famílias da face da terra. E eu fui buscar no dicionário então o que significa bendito. E bendito significa abençoado, feliz. Então Deus disse que todas as famílias da terra seriam abençoadas, seriam
felizes. E a pergunta é: você tem uma família abençoada? Amém. A sua família realmente é feliz? Amém. Mas é mesmo? Nós precisamos ter convicção da felicidade e da bênção na nossa família. Como eu disse aqui agora há pouco o maestro José Carlos, né? Isso. Ele disse, falando dos seus filhos, ele disse que tem 3 filhos que realmente estão abençoados, mas que eles receberam em casa o alicerce acima de tudo, da palavra de Deus, aonde ele pôde moldar os teus filhos em princípios do caráter e da sua personalidade, para que eles não possam se desviar nem para um lado e nem para o outro. Da mesma forma que Deus, quando falou com Josué, quando passou a Josué a missão de conduzir o povo na terra prometida, ele disse: não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E nós precisamos capacitar os nossos filhos dessa mesma forma, com princípios, que quando vir problemas, quando se levantar as dificuldades, eles não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, mas que eles estejam firmados no Senhor, que eles estejam firmados na rocha. E é isso que nós precisamos fazer hoje, é isso que nós precisamos ter a certeza e a convicção de que nossos filhos, de que a nossa família realmente é uma família abençoada. Se nós temos os princípios cristãos dentro de casa, se nós temos ensinado isso aos nossos filhos, se nós temos ensinado isso para as pessoas também próximas, para os nossos parentes, não apenas para os filhos, para a esposa, mas também para os nossos parentes, nós precisamos disso, né? E abençoado quer dizer que recebeu bênção, feliz, próspero, venturoso. Abençoado também quer dizer fértil, segundo o dicionário de Micaelis, né? E feliz quer dizer favorecido pela boa sorte, que tem um sentimento de bem-estar, é ditoso, é satisfeito, é bem combinado, que teve bom êxito. Então isso é alguém que é feliz, que preenche esses quesitos segundo o dicionário. E eu espero que a sua família seja feliz. E se não estiver sendo feliz, você precisa fazer uma coisa: convidar Jesus Cristo para fazer parte da sua casa, convidar Jesus Cristo para fazer parte da sua vida, convidar Jesus Cristo para poder ajudar você a caminhar com Deus e ajudar você a dirigir a tua família com Deus. Como no texto que nós lemos aqui inicialmente, quando então Paulo e Silas dizem para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Será salvo tu e a tua casa. Nós precisamos crer em Jesus Cristo, precisamos que a nossa família seja salva, porque daí na nossa família não vai entrar nenhum dos maus ou dos males que assola a humanidade hoje. São tantos perigos que nos rondam hoje a cada dia, a cada instante, e todos os dias nós vemos notícias no rádio, na televisão, nos jornais, de pais matando filhos, filhos matando pais, por coisas extremamente banais. Isso é falta de Deus, isso é falta de Jesus Cristo. Então nós precisamos nos atentar para essa missão de nós termos Jesus Cristo na nossa vida e de que a nossa casa também seja uma casa salva, né? Jesus também deixou uma missão para a igreja, né? E eu peguei aqui como versículo Mateus 28, 19 e 20, que diz: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quem é a igreja? Aqui nós reunimos e falamos, nós vamos na igreja, e nós encontramos aqui um edifício, mas a igreja não é esse edifício. Esse edifício é um ponto onde nós nos
anunciarmos o amor de Deus e para falarmos o amor de Deus. Mas a igreja de Deus é cada um de nós. Porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja, você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja. Só que nós somos a igreja e nós também somos a família. Nós não estamos desassociados uma coisa da outra. Nós também somos a sociedade. Quando nós falamos que a sociedade está doente, está passando por problema, nós também fazemos parte dessa sociedade. Então, nós temos que rever como é que nós estamos como igreja, como família e também como sociedade. Porque nós fazemos parte dessa sociedade também e somos a igreja de Deus. Você é a igreja de Deus. Todos nós fazemos parte da igreja. Todos nós somos a igreja. E todos nós, como eu já tinha dito anteriormente, também somos discípulos de Deus, discípulos de Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse lá em Atos 1:8, né? E quando eles recebessem sobre eles o poder, o Espírito Santo do Senhor, eles seriam suas testemunhas. E nós somos testemunhas de Deus. Amém. Nós só vamos conseguir ser missionários se nós formos testemunhas de Deus, porque senão ninguém vai acreditar em nós. Se você não for uma testemunha viva do Senhor, não adianta você dizer que Deus é bom se a sua vida não mostra que Deus é bom. E Ele disse que nós seríamos testemunhas, e você é testemunha de Jesus Cristo. Ele disse também lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, que nós seríamos luz do mundo e sal da terra. E para ser testemunha nós precisamos ser luz, nós precisamos ser sal, né? Eu sempre digo que a luz, aonde ela chega, se dissipa as trevas, se dissipa as preocupações. Se nós irmos ali e desligarmos os disjuntores dessas lâmpadas, vai ficar escuro. Mas na hora que nós ligamos ali, vem a luz e as trevas se dissipam. E você, como luz do Senhor, aonde você chegar, os problemas têm que ser eliminados, as dúvidas têm que sair, porque você é a luz. Eu costumo também ilustrar que, para ser o sal da terra, eu ilustro como, talvez alguns até fizeram isso hoje, né? Comendo aquele churrasco bem salgado, e quando come uma comida salgada, você tem muita sede. Então, ser sal da terra é você provocar sede nas pessoas de querer ter a sua vida. Alguém, quando olhar para você, ele precisa ter sede de viver a sua vida. Se ele não tem sede de viver a sua vida, talvez você não esteja sendo sal da terra. E Jesus Cristo mesmo é quem disse: se o sal perder o seu sabor, só presta para uma coisa: ser pisado pelos homens. Mas Deus disse que Ele levantaria um povo que não seria pisado, mas Ele disse que Ele teria um povo que seria cabeça e não cauda. E você foi chamado por Deus para ser cabeça e não para ser cauda. Você foi chamado para poder ajudar a transformar este mundo e não para ser pisado por este mundo. E é isso que Deus quer de você. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Então nós somos embaixadores de Jesus Cristo. Eu fui ver no dicionário o que significa embaixador. Embaixador, segundo o dicionário Michaelis, é a graduação mais elevada de representante de um governo ou estado. Então você, como embaixador de Cristo, está no status mais elevado como representante de Deus na face da terra. Porque diz que embaixador
Então, você é um representante de Deus aqui na face da terra. E é isso que Ele quer em você. Você é um representante de Deus lá na sua casa. Você é um representante de Deus lá no seu serviço. Você é um representante de Deus na hora que você está andando pela rua. E Deus quer transformar a sua vida. E Deus quer transformar a sua família. Eu senti de Deus nesta noite nós fazemos um grande desafio de nós revermos como é que realmente está a nossa família e de nós sermos um missionário dentro de casa. Porque Jesus, quando disse que nós seríamos suas testemunhas e nós seríamos os seus seríamos suas testemunhas, Ele disse que nós seríamos testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. E nós podemos dizer que o Jerusalém é a nossa casa, é o que está mais próximo de nós. E às vezes nós não estamos tão bem. Nós precisamos fazer como disse Josué lá em Josué 24:15, né? Que ele diz: quanto a vocês eu não sei, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. E nós precisamos tomar essa decisão. Nós precisamos tomar uma decisão de servir a Deus. Que quando nós servimos a Deus, Ele nos abençoa. Quando nós servimos a Deus, Ele faz em nossas vidas milagres. Sexta-feira eu fui visitar uma pessoa lá no Hospital de Clínicas, lá de Foz do Iguaçu. Minha filha me ligou, pediu que eu pudesse dar uma atenção para aquela pessoa. E eu tinha ligado já um dia antes, 2 dias antes, falei com o esposo dela que estava lá no hospital. E na sexta-feira à noite nós fomos lá visitar uma senhora com uma doença considerada rara. Eu não sei nem te dizer o nome, que é um nome extremamente comprido e daqueles complicados, em que faz com que as plaquetas do sangue dela caem muito abaixo do mínimo, e com isso ela tem uma série de consequências. Ela tem desmaios, ela tem uma série de outros problemas, e ela precisou vir numa emergência. Ele é militar do bombeiro, ele é bombeiro. O comandante lá roubou até um avião para trazer a esposa dele na semana anterior. Ela ficou 3 dias na UTI, precisando fazer transfusão de sangue. Na sexta-feira eu fui visitá-los e eles estavam um pouco chateados porque eles imaginavam que receberiam alta e não receberam alta. E com os filhos lá em Foz, uma menina de 11 anos e o outro de 6, aguardando eles. Eu fui lá, comecei a conversar e de repente eu perguntei para ele: qual é a sua profissão de fé? Daí ele: mas o que mesmo? Tal? Eu falei: não, qual é a sua profissão de fé? Qual a sua relação com Deus, a sua religião? Ele ficou meio envergonhado e disse assim: é o seguinte, é aquela palavra feia que diz na igreja, eu sou desviado. Mas há quanto tempo? Ah, faz muito tempo. E eu perguntei para a esposa: e você? Ela também, eu estou desviada. Eu falei: tá bom, você quer ser curada? Quero. Eu falei: então a primeira condição é você se reconciliar com Deus. E comecei a conversar com eles ali, perguntei: você quer se reconciliar com Deus? Aí ela começou a chorar e disse que ela queria. E eu perguntei para ele: você quer se reconciliar com Deus? E ele não quis. Eu falei: você permite pelo menos que eu ore pela tua esposa? Sim. Você promete que vai pelo menos acompanhar ela na igreja? Ele disse que sim. Aí eu orei por ela, ela chorou muito durante a oração. Depois eu orei por ele, ainda brinquei com ele e disse: eu não acredito numa coisa dessas. Você conhece a palavra de Deus? Você é um homem que entra num edifício pegando fogo, tem coragem para isso, e
e não tem coragem de receber Jesus Cristo no teu coração novamente? Aí eu orei ontem, eu não pude ir lá, e liguei para ele 15 para as 10 da noite. Ele atendeu, e eu notei que tinha muito barulho ao redor. Daí ele disse assim: por incrível que pareça, recebemos alta e eu estou na rodoviária para ir embora. Então, mesmo ele não acreditando, mesmo ele não querendo se reconciliar com Deus, mas a mulher dele se reconciliou e Deus a honrou. E Deus operou um milagre na vida dela. Ela foi embora ontem. Depois de 10 dias que estava no hospital. E nós precisamos que Deus faça milagre nas nossas casas, que Deus faça milagre na nossa vida. E o primeiro milagre que Deus quer fazer é em sua vida. Como Paulo disse para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Primeira coisa, você precisa crer. E talvez você esteja aqui nesta noite, e eu creio que Deus está falando ao teu coração, e Ele está palpitando, e você está precisando apenas dizer: Senhor, eu quero crer e quero tomar a decisão de recebê-lo como único e suficiente Salvador, porque eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a história da minha casa, a história da minha família, eu quero mudar a minha história. E Deus quer te salvar nesta noite, quer começar a mudar a sua vida. Alguém que nesta noite gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Levante uma de suas mãos e nós vamos orar por você. Gostaria que essas pessoas se colocassem em pé, se for possível. Mas alguém que nesta noite gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Esta é a noite da salvação. Esta é a noite da mudança da sua história. Esta é a noite da mudança da sua vida. Esta é a noite da mudança da sua casa. Esta é a noite da mudança da sua família. Deus quer marcar o teu nome no livro da vida, e Ele quer não dizer para você mais como uma pessoa qualquer, mas Ele quer chamar você de filho, para você se tornar uma nova criatura, uma nova pessoa. Se for possível, quero convidar os três a dar um passinho até aqui à frente, por gentileza. Mais alguém? Gostaria que a igreja se colocasse em pé. Dê um passinho até aqui à frente. Quero convidar aqui o pastor Euclides, né, que é o pastor titular da igreja, para estar aqui também, e ele vai estar orando para vocês, para que vocês possam confessar Jesus. Se alguém aqui está desviado do caminho do Senhor e gostaria de nesta noite se reconciliar com Ele, alguém que gostaria de se reconciliar com o Senhor nesta noite? Esta é a noite de transformação, esta é a noite de mudança. Não deixe para amanhã. Você não sabe o dia de amanhã que pertence ao Senhor. Esta é a noite, Deus está falando com você. Não permita que algo amarre você na cadeira. Venha para frente. Esta é a noite da sua mudança. Esta é a noite da sua transformação. Mais alguém? Glória a Deus. Santo é o Senhor. Pediu que o pastor Euclides está orando pelas 4 pessoas que vieram aqui à frente. Quero parabenizá-los desde já pela decisão e pela coragem, e quero garantir a vocês que a vida de vocês será outra a partir desse instante. Amém? Oh, glória a Deus. Aconteceu uma festa no céu agora. E a Bia está feliz da vida, né? Está com a mamãe do lado, a irmã do outro lado, recebendo Jesus no céu. Casal aqui, né? Casal com a igreja, morando lá em Piracá, mas veio para cantar aqui, então recebendo Jesus. Eu quero que isso, os pastores estejam pelo lado, abençoando. Vocês estão aqui recebendo Jesus. Repita comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu ouvi a sua palavra, reconheci os meus pecados e a minha necessidade de recebê-lo em minha vida como meu Senhor e meu Salvador.
perdoa os meus pecados, salve a minha alma, escreve meu nome no livro da vida, lá na glória. Envia ao meu coração o divino Espírito Santo. Faça morada na minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós estamos abençoando estas pessoas que tiveram, meu Deus, a coragem, conforme disse o teu servo, pregador desta noite, de levantar-se no meio das pessoas e dizer: eu me rendo a Jesus, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Acabaram de confessar, Senhor. Está escrito na sua palavra que aqueles que confessarem o Senhor como Salvador diante dos homens, o Senhor confessará o nome dessas pessoas diante do Pai que está no céu. Aqueles que confessam com a boca e creem no coração, diz a sua palavra, estão salvos. Por isso, meu Deus, nós te louvamos pela decisão destas 4 pessoas aqui e pedimos a inscrição dos seus nomes no livro da vida. Deus, a tua palavra diz que um dia os livros se abrirão e o livro da vida será aberto, e somente entrará no reino da glória aquelas pessoas cujos nomes forem encontrados escritos no livro da vida. Por isso pedimos agora a inscrição destes nomes com o sangue de Jesus e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos disseram amém. Diga bem forte depois de mim: sejam bem-vindos à família de Deus, em nome de Jesus. Diga: diabo, você perdeu. Diga mais forte: diabo, você perdeu. O reino de Deus ganhou. Vamos receber a nossa família espiritual, salve bem forte para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Diga glória a Deus. Santo é o Senhor. Terça-feira, 8 da noite, nós teremos aqui a noite da ressurreição dos sonhos. Pergunta para o irmão: se tem algum sonho, algum projeto que ainda não foi realizado? Pergunta para o irmão aí. Se você tem algum sonho, algum projeto de vida ainda não realizado, venha terça-feira à noite, 8 da noite, a noite da ressurreição dos sonhos. Quinta-feira, 8 da noite, a noite das 7 preces poderosas, 7 passos para uma vida melhor. Sábado, às 18 horas, da escola bíblica, às 18 às 19h30 e às 20 horas, todos os sábados, cultão de jovens. Diga glória a Deus. Jovens de 8 a 88. Venha participar. E todos os domingos, 7 da noite, a bênção para a nossa sagrada família. Diga: a minha família é a vontade de Deus. Eu quero que você agora pegue a mão desse ramo frutífero aí à sua direita, à sua esquerda, e nós vamos abençoar uns aos outros. Diga comigo: todo joio será queimado no fogo, mas o ramo frutífero irá para o céu. Vamos repetir bem forte: todo joio será queimado no fogo, mas o ramo frutífero irá para o céu. Olha para a direita, para a esquerda, que eu quero te ver no céu. Agora diz para ele: só que não tem pressa. Não tem pressa. O pastor pregou que nós temos que ganhar o Brasil e o mundo para Jesus. Jesus, eu tenho uma boa notícia para você: não fique com medo de morrer, não. Jesus ainda não te quer no céu. Ele falou: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Pode dizer glória a Deus? Agora, quando você ganhar toda a tua família, todo o teu bairro para Jesus, aí você pode ser promovido para o céu, porque a festa vai ser muito grande lá. Amém? Aleluia. Então erga a mão desse ramo frutífero aí, à sua direita, à sua esquerda, e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos abençoar a vida de todas as famílias aqui reunidas ou representadas nesta noite por uma ou mais pessoas. Pai, o teu servo leu aqui
este país, toda esta nação, pedindo, Senhor, que a Tua palavra se confirme quando diz que feliz, ou seja, bem-aventurada, muito abençoada é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus eterno, estamos vivendo o ano de eleições municipais, onde nos quase 6.000 municípios deste grande país, meu Deus, serão eleitos os prefeitos e milhares de vereadores, meu Deus, que as Tuas mãos estejam sobre esses homens que têm a responsabilidade, meu Deus, de criar as leis municipais de todos os municípios do Brasil, que estejam nas Tuas mãos, Senhor. O executivo, meu Deus, aqueles que serão eleitos prefeitos e que irão executar as leis, meu Deus, elaboradas ali no legislativo. Deus, que todos estejam debaixo das Tuas potentes mãos, que sejam eleitos, meu Deus, como prefeitos, como vereadores, homens e mulheres tementes ao Senhor, que obedeçam a Tua palavra, que temam e tremam diante do Senhor, que não vendam a sua honra, meu Deus, que não negociem o voto dos seus eleitores, mas que possam honrar ali os seus cargos, meu Deus e meu Pai. Nós entregamos esta nação nas Tuas mãos, pedimos a Tua unção sobre este país, abençoamos todas as famílias aqui reunidas, meu Deus, pedimos uma semana abençoada, pedimos a Sua proteção e a Sua provisão, que haja saúde física, que haja saúde em relacionamentos, meu Deus, que haja saúde nas finanças, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus eterno, a Tua palavra diz que o Senhor há de restituir os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, o cortador, o devorador e o destruidor, e que o Teu povo há de comer abundantemente do melhor da terra, há de se fartar do melhor desta terra, e que o Teu povo nunca mais será envergonhado para sempre. A Tua palavra diz que no mesmo lugar onde fomos humilhados, enxovalhados, envergonhados, nós seremos duplamente honrados por Deus. E nós cremos em Sua promessa, em Sua palavra, e nós tomamos posse dessa bênção. E eu declaro esta igreja abençoada, eu declaro esta igreja bênção, lá onde trabalha, onde estuda, na rua onde mora, no bairro onde essa pessoa mora, meu Deus, que ela possa reluzir, que ela possa brilhar com o brilho de Jesus Cristo. Oh, meu Deus e meu Pai celestial, que todos os sonhos sejam realizados, todos os projetos de vida, meu Deus, todos os ideais dos Teus filhos sejam alcançados, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus querido, concede a todos uma semana de bênção, de provisão, de multiplicação de coisas boas, meu Pai. Leva o Teu povo em segurança de retorno aos lares, afasta do caminho todo perigo, toda cilada, quebra o arco, corta a lança, queima os carros do inimigo no fogo, meu Deus. A Tua palavra diz que no caminho que andamos, o inimigo tem ocultado os seus laços, as suas armadilhas, mas o laço quebrou-se e nós escapamos. Aleluia! Deus, que a Tua proteção esteja sobre o Teu povo, quando a Tua palavra diz que nenhum mal nos sucederá e que praga